Olá. Olha que interessante. A história da nossa escola no Brasil tem um lado meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo que mais gente passou a ter acesso, parece que novas formas de exclusão surgiram para quem não se encaixava no padrão. E é bem aí, nesse contexto, que a educação especial entra em cena. Hoje, a gente vai fazer um mergulho na trajetória da educação especial aqui no Brasil. Vamos ver como é que as leis, as políticas foram moldando essa abordagem, desde um modelo bem segregado até essa busca pela inclusão que a gente vive hoje. Para essa conversa, a gente se baseou em alguns textos, alguns documentos que contam essa história. Exato! E para entender essa jornada, é bom a gente voltar um pouco, né? Lá no começo, a educação especial era uma coisa totalmente à parte do ensino comum, quase um sistema substituto. A base era muito o que a gente chama de modelo clínico, sabe? Aquela coisa de normalidade versus anormalidade. A deficiência era vista quase como algo a ser tratado isolado. A gente tem exemplos lá do Império ainda, como o Instituto Benjamin Constant, para cegos, e o INES, para surdos. Eram separados mesmo. E depois, já no século XX, vieram outras instituições importantes, tipo a APA, o Instituto Pestalozzi, mas ainda muito nessa lógica, né, de atendimento segregado. Entendi. Então a ideia era separar mesmo, né? Para dar um atendimento especializado, mas fora da escola comum. Quando que isso começa a mudar assim na lei? Olha, um primeiro sinalzinho aparece lá na LDB de 1961, mas a coisa pega força mesmo bem mais tarde. E aí que fica interessante. A LDB de 1996, já num outro contexto, né, de redemocratização, e depois um decreto importante, o 3.298 de 99, eles são tipo divisores de água, porque eles passam a dizer que o atendimento educacional especializado, o AEE, deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Esse preferencialmente é chave. Ah, preferencialmente. Não era ainda uma obrigação total, mas já apontava um caminho diferente, certo? Exatamente, não acabou com a segregação de uma vez, mas indicou a direção, obrigou o sistema a começar a se mexer, a pensar em como fazer isso. E imagino que teve pressão de fora também, né? Movimentos internacionais. Com certeza, fundamental. O Brasil estava se redemocratizando e lá fora o movimento pelos direitos humanos estava muito forte. Documentos como a Declaração de Salamanca, lá de 94, que é muito enfática sobre a escola inclusiva ser o melhor caminho, e depois a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2006. Essa convenção o Brasil ratificou com força de emenda constitucional. Isso deu um peso enorme, sabe? Impulsionou muito as políticas aqui dentro. Entendi. Então esses compromissos internacionais deram um empurrão legal e político. Sim. E aí vieram o Plano Nacional de Educação, de 2001, e várias políticas depois focando em formação de professor para inclusão, acessibilidade, não só física, mas pedagógica também, né? E as famosas salas de recursos multifuncionais. Aquelas salas dentro da escola regular para dar um apoio específico no contraturno, certo? Isso. Exatamente. Com materiais profissionais, a ideia era dar suporte para a inclusão acontecer ali na escola comum. Quer dizer, a legislação foi tentando criar as condições práticas. E teve mais alguma lei assim bem marcante nesse processo? Olha, eu destacaria duas. Primeiro, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 2 de 2001. Ela foi muito direta. Ela disse que os sistemas de ensino tinham que matricular todos os alunos e que as escolas tinham que se virar, se organizar para atender as necessidades especiais. Botou a responsabilidade na escola, sabe? Entendi, colocou a responsabilidade ali na ponta. Isso. E a outra foi o reconhecimento da Libras, a língua brasileira de sinais. A lei de 2002 e o decreto de 2005, que regulamentou, foram conquistas gigantescas para a comunidade surda. Deram visibilidade, direitos e também começaram a surgir iniciativas mais estruturadas para altas habilidades, superdotação, com os NAPs. Então, o que a gente vê é uma trajetória bem clara na lei, né? Saindo daquele modelo que separava, que excluía, para uma estrutura legal que tenta promover a inclusão. E muito puxada por essa pressão internacional e pela luta por direitos aqui dentro. Precisamente. Se você olhar só o papel, a legislação brasileira é
é bem avançada em termos de inclusão, uma das mais avançadas do mundo até. Só que o grande X da questão é a distância entre o que está na lei e o que acontece de fato, né? No chão da escola. Superar aquela oposição antiga entre educação regular e especial, isso não se faz só com lei. Precisa de uma mudança cultural mesmo, profunda. E investimento, claro, formação, recursos. Faz todo sentido. Essa tensão entre a lei que avança e a prática que às vezes patina, que resiste, ela é muito real. Não basta a lei mudar, tem que mudar a cabeça das pessoas, as práticas dentro da escola. É uma construção constante, né? Bem complexa. É fascinante observar isso. E às vezes um pouco frustrante também, né? Ver a lei ali garantindo o direito e a dificuldade de fazer acontecer na prática, a falta de preparo, resistência cultural, aquela ideia de que a diversidade é mais um problema do que um valor. Pensando nisso tudo, então, para quem está ouvindo a gente, fica talvez uma reflexão final. Se a gente olhar para essa história toda, que vai da segregação lá atrás, baseada em diagnóstico, até essa busca pela inclusão via lei, quais seriam os próximos passos? Mas pensando em cultura e pedagogia, sabe? Além das leis, o que precisaria acontecer para que a escola se tornasse de verdade um lugar onde todo mundo, com suas diferenças, não só fosse aceito, mas pudesse florescer de verdade?